Olá, muito boa noite. Está no ar o nosso Estação Hamburgo, direto pelo nosso canal 14 da Claro, para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha, pelo nosso canal 6 para São Leopoldo e para o mundo inteiro através da internet. Você acompanha a nossa Vale TV através dos aplicativos, do nosso portal valedosinos.org, do nosso site valetvplay.com, dos nossos parceiros CDN TV, DSI TV, e está rolando a nossa live no YouTube e no Facebook para você curtir, compartilhar e comentar. Comentários que não estarão sendo lidos ao longo desse programa, que a gente está gravando ele no finalzinho da noite desta quarta-feira, mas que a gente vai interagindo com vocês ali nas nossas redes. Horários alternativos nos canais 14 e 6 da Claro Net, ou lá no nosso canal no YouTube. O nosso Estação Hamburgo tem um oferecimento de Calçados Beira Rio, 50 anos, líder no segmento de calçados, atendendo mais de 100 países e produzindo valores. Exatos Contabilidade, há mais de 36 anos apoiando o empresário. Uma contabilidade ágil que respeita a essência de cada negócio, parceria na gestão para prosperar negócios. Concisa Construtora, há mais de 30 anos construindo confiança e qualidade para realizar o seu sonho do primeiro imóvel. Mercator Feiras e Eventos, mais calçados, mais acessórios, mais moda. Vem aí a Zero Grau, Zero Mais, né? De 17 a 19 de novembro, na FENAC. JG Serviços, desde 1999. Empresas e condomínios limpam, cuidam e protegem o seu patrimônio com a equipe da JG Serviços. E Coworking 360, estrutura premium e bem equipada para pessoas individuais, startups, empreendedores e empresas consolidadas. Um ponto de encontro perfeito para inspirar, conectar e transformar negócios. Conectado com esses nossos parceiros que cuidam da nossa cidade, da nossa região, que desenvolvem, que cuidam do empresário, que trabalham e levam o nosso talento para mundo afora, como é a nossa Beira Rio. Uma bancada muito especial nessa noite, por favor, para nós aqui na TAM, muito especial para a gente exatamente discutir desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, o que está acontecendo aqui no nosso Vale dos Sinos, como a gente quer que seja a nossa vida em 2026. São oráculos, respostas maravilhosas aqui, para que a gente possa ajudar você a perceber aonde a gente está inserido, que movimentos são esses que estão acontecendo, para que a gente possa viver um ano ainda muito melhor, né? Temos muito para fazer ainda em 2000, sem começando o quarto trimestre desse 2025, mas é claro, as empresas já estão planejando 2026, já estão trabalhando o que vai acontecer aí na sequência, né? A gente sabe que o Rio Grande do Sul, de maneira geral, vive um rebote do que foi o ano passado, né? A gente teve um pico muito difícil, né, de muita dor, de desesperança para muita gente, para muitas cidades inteiras, inclusive, né? O Sebrae, na época, o Copete estava lá à frente, puxando esse movimento, ajudou enormemente as empresas. A nossa ACI estava lá fazendo a diferença, apoiando os empresários de toda a nossa região. O governo do estado, com suas iniciativas, cada município, suas prefeituras, suas instituições, pessoas, entidades, empresas, todo mundo foi uma grande rede de cooperação. O governo do Brasil, igualmente, com suas medidas, com recursos importantes, alguns deles ainda represados, alguns parados lá em cima, outros parados aqui embaixo, mas parados. A gente precisa falar sobre isso em outro momento. Mas, muito especialmente, o que a gente vê é o pico que a gente viveu no segundo semestre, que provocou uma melhora da economia por conta da reconstrução, ele está frustrando o nosso terceiro trimestre e tende a frustrar o nosso quarto trimestre também. Porque, claro, foi um movimento muito grande para a reconstrução de casas, para a limpeza, para a compra de móveis, de equipamentos, de materiais. Cidades inteiras sendo reconstruídas, bairros inteiros que deixaram de existir e que foram reconstruídos em outro lugar. E muito ainda por ser feito. Enquanto no Brasil a gente tem um recorde de emprego, os números no Rio Grande do Sul não são, felizmente, tão diferentes nesse sentido, a gente vê uma economia gaúcha cestrosa, cabreira, desconfiada, com algumas dificuldades. Não bastasse isso, mais recentemente o governo federal,
numa disputa com o gigante norte-americano, numa falta de diálogo, né? E aí não vou nem discutir se A provocou B, se B respondeu bem para A. Fato que a gente já está vivendo esse tarifaço há mais de 2 meses, né? Há 3 meses já, né? Tarifaço implantado, agosto, né? É agosto. Agosto, setembro, outubro. 6 de agosto. 2 meses e meio, então. Mais de 2 meses, caminhando aí no terceiro, passos largos. Começou-se uma conversa lá, um namoro e tal. Mas a gente ainda não tem nada de prático. Só aquela lista que veio dias depois, daqui, ó, aqui tá tudo bem, deixa o suco de laranja entrar tranquilamente, porque isso vai dar gritedo aqui nos Estados Unidos e tal. Grande parte da nossa indústria regional está extremamente prejudicada, porque tinha boa base dos seus clientes compradores lá nos Estados Unidos. Parte do trabalho que o nosso South Base, por exemplo, esse movimento calçadista, né, que a nossa região tem, não surtiu efeito exatamente por conta disso. Era o momento de começar a colher os primeiros frutos, que seria esse Natal, e a gente não está conseguindo importar, porque, claro, uma sobretaxa de 50% em cima do nosso calçado, por exemplo. Indústrias moveleiras na Serra Gaúcha que fecharam suas portas, porque era predominante, 80%, 85%, 90%. E a gente já discutiu isso aqui em outro momento. Márcio Coppetti, uma referência para nós, membro do Comitê de Pequenas e Médias Empresas da nossa CI, e sempre um oráculo aqui de conhecimento, de visão, e é muito bom quando a gente tem de ti, que nos empreste essa tua visão do mundo. Muito boa noite, uma honra te ter com a gente, privar do teu carinho, da tua amizade, mas sobretudo dividir a tua visão de mundo com o nosso telespectador internauta. Bem-vindo. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, Falso, está aqui também conosco. Obrigado pela oportunidade, e para mim é sempre uma honra muito grande estar nessa casa, pelo respeito, pelo carinho que eu tenho, pelo trabalho absolutamente relevante que a Vale TV faz para a comunidade. E esse tema, o tema importante sobre desenvolvimento regional, é um tema que está presente, eu costumo dizer, na nossa mesa do dia a dia, com as nossas famílias, né, com os nossos filhos, né, que dirá então, né, com as nossas empresas, com a nossa capacidade potente de desenvolver competitividade, de estar à frente dos grandes desafios aí que nos movem frente às complexidades políticas, ideológicas, frente também às ferramentas econômicas que estão à disposição da gente, frente aí ao movimento econômico do país. Enfim, são muitos desafios que a gente vai poder conversar, então eu fico muito honrado de poder estar aqui mais uma vez. Obrigado pelo convite. Que bom que a gente tem 4 horas e meia para falar aqui sobre isso hoje. Que bom. Doutor Fausto Saraiva, advogado, diretor executivo da nossa CI. Muito boa noite, muito bom te ter com a gente. Bem-vindo. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, espectadores da nossa querida Vale TV. É sempre um prazer estar aqui. E eu quero fazer um início hoje com um pouco de deferência, porque eu já estive aqui inúmeras vezes, já sou amigo da casa aqui, amigo do Rodrigo. Já compartilhei essa bancada com pessoas que eu gosto muito, outros eu conheci aqui. E sempre saí daqui com muitos amigos, tudo. Mas hoje é especial para mim compartilhar essa bancada com o Coppetti. O Coppetti, eu tenho um carinho muito grande por ele sabe disso. Eu gosto muito do Coppetti. O Coppetti é uma pessoa que me ajudou muito. Ele sabe do que eu estou falando, ele sabe que quando eu precisei, ele me ajudou, ele teve a sensibilidade de me ouvir, de me ajudar. E é uma pessoa que eu tenho muito orgulho de chamar de amigo e sempre que eu posso, a gente troca aquela ideia, aquela palavrinha sempre da experiência, da sabedoria, o oráculo, né? É um oráculo, É né? um oráculo, é um oráculo. É um gentleman, é uma pessoa que... Estou lutando contra a minha vaidade. Mas eu tenho que deixar isso registrado, porque o Coppetti, ele é um gentleman, é uma pessoa que ele encanta... O verdadeiro changeman. O verdadeiro changeman. É aquele cara que encanta todos que o cercam. Então, assim... Aproveitar aqui na Vale TV para dizer obrigado, Coppetti. Muito obrigado para todos vocês. Fico envaidecido aí. Eu tenho que cuidar com o meu ego, senão vai bater lá em cima. Não passa na porta depois. Não passa na porta depois. Fausto Saraiva, que viagem foi essa a Brasília recentemente, hein? Vamos começar por aí, porque eu acho que ela fala muito do momento que a gente está vivendo. Sim. Papel, claro, da nossa entidade de classe, representante de Novo Hamburgo, de Campo Bom, de Estância Velha, Ivoti, Dois Irmãos, mas representante, sobretudo, do poder produtivo, das pessoas que empreendem, das instituições, dos trabalhadores que elaboram nessas empresas. Representantes, inclusive, não poucas vezes,
foram voz determinante para a mudança de leis de Brasil afora, de todas as empresas do Brasil, para algumas questões, inclusive. Né? Sim. Que movimento é esse? Por que isso nessa hora? E que frutos vocês trouxeram de lá? Tu, Juliano Mapelli, estavam lá, né? Juliano Mapelli e eu, sim. Na verdade, estávamos a ACI de Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha, Dois Irmãos e Ivoti, o Sindicato das Indústrias Calçados de Três Coroas, o Sindicato das Indústrias Calçados de Novo Hamburgo, o da South Base, que é um movimento que nasceu lá no programa Líder do Sebrae, e depois foi um movimento que a ACI criou uma parceria ali com esse movimento, dando uma natureza jurídica para ele, para que hoje possa fazer parte do FDRA nos Estados Unidos, e a Federação dos Sindicatos Sapateiros do Estado do Rio Grande do Sul. Então nós fomos para lá com uma missão de empresas e de colaboradores das empresas. Então foi uma luta de todas as categorias, tanto empresas quanto seus colaboradores. E foi uma missão exitosa, mas não pela ida ao Brasil em si, porque na verdade a gente já vinha, desde o momento que foi anunciado pelo governo americano essa sobretaxa, que chega hoje a 50% sobre os produtos brasileiros a serem exportados para os Estados Unidos, nós já começamos os movimentos da casa, com toda a equipe, os comitês, para tentar encontrar soluções, seja solução diplomática, reivindicatória ou de solução. Então foram 3 pilares que nós estabelecemos para a gente poder conseguir dar um norte aí para as nossas ações. E num primeiro momento nós então encaminhamos manifestos para o governo federal, para o Ministério de Desenvolvimento da Indústria e Comércio, para o Ministério da Fazenda, encaminhamos um pedido de agenda para a Embaixada Norte-Americana e começamos desde lá do início a trabalhar e levamos muitas soluções, que entre elas a disponibilidade de crédito, né, de recursos, de verba para crédito, sabendo que não era uma medida duradoura, era uma medida imediata só para que as empresas pudessem, pelo menos naquele momento, garantir uma subsistência de empregos, a isenção de tributos, a desoneração da folha, a melhoria dos percentuais do programa Reintegra, uma flexibilização dos prazos de exportação no regime drawback, enfim, dentre outras ações aí que a gente vinha buscando, mas as principais eram essas. Então tentamos pela via diplomática, estivemos no consulado norte-americano em Porto Alegre, designado pelo embaixador americano no Brasil. Estivemos lá o presidente Robson Klein, a nossa vice-presidente de internacionalização e eu, onde foi uma conversa muito aberta, muito bacana, onde eles nos especificaram ali detalhes assim da estrutura do governo americano, da função do consulado, e nos entregando ali alguns canais que poderíamos avançar de forma mais concreta aí em eventual negociação diplomática. Logo na sequência, nós também havíamos encaminhado algumas ações junto ao governo do Estado. O governo do Estado é o primeiro a anunciar uma linha de crédito. Depois nós tivemos o anúncio do governo federal de 3 ações, né, a suspensão de impostos, a compra garantida de perecíveis e crédito. Imediatamente nós já nos manifestamos dizendo que não era a solução, fazia parte de um pacote de soluções, mas não resolvia o problema, porque o crédito ali na frente vai ter que ser pago. E a forma como veio a disponibilidade desse crédito, Copete, também era inviável, porque as empresas tinham que dar garantia de emprego. E ninguém sabe como é que vai estar daqui um trimestre, daqui 3 meses, daqui 6 meses, 1 ano. E além da garantia de emprego, garantia patrimonial. Só que no caso das empresas gaúchas ainda, muitas já deram garantia patrimonial ano passado, quando pegaram empréstimo para as enchentes. O Rio Grande do Sul é o segundo nocaute que recebe com essa taxação em 1 ano. E a questão dos perecíveis é válido, mas ela tem uma parcela, não vou dizer pequena, mas
uma parcela menor dos segmentos aí. Então, nós continuamos insistindo que a suspensão de tributos também não era uma solução, nós tínhamos que ter isenção. Enfim, e aí nós conseguimos uma agenda técnica com a Secretaria Adjunta de Comércio Exterior do Ministério de Desenvolvimento da Indústria e Comércio e fomos a Brasília, então, fazer essa reunião. E aproveitamos essa agenda lá, conversamos com 2 senadores do Rio Grande do Sul, o Heinz e o Paim, levamos um manifesto assinado por todas essas entidades que eu referi, estava lá o Juliano Mapelli e eu representando todas as entidades, levamos esse material assinado, fomos conversar com o deputado federal Marcel Van Hatten e estivemos no gabinete conversando com a equipe do deputado federal Lucas Redek. E deixamos material aí em gabinetes de outros deputados também. E, enfim, e aí depois, ali naquela reunião técnica, nós conseguimos avanços consideráveis, porque primeiro nós tivemos a oportunidade de levar para eles um feedback sobre essas ações que o governo havia tomado. Eles até se surpreenderam com o feedback que nós demos com relação às linhas de crédito, porque quando nós apresentamos esse fator de dificuldade, eles, então só um pouquinho, não atingiu o objetivo, nós vamos recuar e vamos reanalisar. Então já começou a ser bom nesse sentido. Ninguém tinha conversado com eles sobre isso nesses termos, é isso? Eu creio que talvez não, conforme em razão da forma como eles trouxeram para nós essa surpresa de entender o que estava acontecendo. Isso no planejamento? Na Secretaria Adjunta de Comércio Exterior. E outra, nós fomos com uma pauta muito madura. Nós não fomos para cobrar soluções diplomáticas, porque nós temos que entender que a questão diplomática ela depende do lado de lá também. Sim. Né? Então a nossa ideia foi levar a pauta propositiva. E com proposições que dependiam única e exclusivamente do governo federal. E aí nós levamos 4 pontos principais, e naquela semana ali, com a agenda marcada, eu mesmo visitei algumas empresas, o Juliano também, e nós ouvimos das empresas, olha, se 2 desses 4 pontos forem atendidos, a gente consegue manter os empregos, a gente consegue segurar daqui a pouco um fechamento de filial, a gente consegue ajustar aqui, já ajuda um pouco. Então, qual era a nossa ideia? Nós fomos com a proposta de isenção de impostos, desoneração da folha e a melhoria do percentual do reintegra, que até então é 0,1% para médias e grandes empresas e 3% para micro e pequenas. O governo federal estava assinalando aumentar para 3% o das médias e grandes empresas, mas restringir as exportações somente para a Europa. Então, com muita conversa ali, muito debate, tudo, se conseguiu, por parte deles, então, uma promessa de 3%. Então, não chegaria a 5%, nós queríamos 5%, mas chegaria, então, em 3%, mas eles abririam, então, para todas as exportações, não só para a Europa. Então, isso por si só já dá um fôlego considerável para as médias e grandes empresas. E as microempresas passariam a ser de 6% também sobre todas as exportações. E a prorrogação da incidência ali das taxas para as exportações na modalidade drawback. Então nós conseguimos ali esses 2 itens. Isso foi uma resposta pronta, assim? Foi basicamente pronto, assim. Eles já tinham os memorandos que nós havíamos mandado, os manifestos, tudo, né? A CEI foi muito atuante, contato telefônico direto, a gente sempre teve em conversa com esses órgãos. E aí quando nós fomos lá foi só para realmente sentar na mesa, cara a cara, gente, precisamos resolver. O estado do Rio Grande do Sul está sofrendo, é o setor calçadista, é o setor moveleiro, é o metal mecânico, enfim. Então foi muito proveitoso nesse sentido. O PLP, naquela semana mesmo, já foi aprovado no Senado e agora deve ter ido para a Câmara, aí, se não foi hoje, deve estar indo amanhã. E aí eu creio que nos próximos dias aí a gente já deve estar com essa aprovação na Câmara, até porque o relator é o senador Jacques Wagner, então é da base do governo, líder de governo no Senado. Então eu creio que nós não vamos ter dificuldade de aprovação para passar a vigorar essas normas aí que vão dar um Rolou fôlego. uma química, então.
Sim, não, até porque a gente foi com um É diálogo... a palavra da moda, né? Vamos dizer que rolou a química, sim, porque a gente foi, como eu te falei, com uma proposta madura, viável, porque só dependia do governo federal, e com o intuito de construção, e não de só cobrar, né? E legitimada também, né? Legitimada por vários atores importantes da cadeia produtiva, né? Quer dizer, tinha Exatamente. trabalhadores, tinha entidades empresariais, tinha sindicatos. Então, acho que isso é Mas, importante. Copete, é um capítulo histórico, né? De 105 anos da CI, talvez seja um dos momentos mais difíceis, porque é uma série de momentos, né? Desde os 100 anos não tá fácil, né? A gente viveu, vamos combinar, né? Os primeiros 100 anos podem ter sido difíceis, mas os últimos 5 estão fora da curva, né? Pandemia, uma sucessão de desastres naturais, culminando com a grande enchente, né? Grande enchente de 24, que nós vamos falar para os nossos netos. E, bom, aí agora estamos vivendo um tarifaço, uma crise diplomática sem precedentes. Sem precedentes na história do mundo, né? Não é só do Brasil, enfim. Mas que vai estar nos livros dos 200 anos, 150 anos, 110 anos. Assim. Eu acho que com relação... A CI é uma entidade empresarial que ela se renova permanentemente. Ela é uma entidade empresarial que se colocou e se enxergou principalmente como um promotor de desenvolvimento local. Isso faz toda a diferença. A CI, pela sua história, porque assim, não é só história, né? Porque a história, muitas vezes, eu costumo dizer que às vezes eu tenho uma certa ambiguidade com relação à história, porque muitas entidades, ou muitas empresas vivem uma longevidade inadequada. Boa. Né? Então, a longevidade por si só não fala muito, mas a ACI ela é uma entidade que se renova e ela se renova dentro de uma linha de promoção do desenvolvimento. E aí tem toda uma assertividade com a gestão de governança, porque nós temos lá uma associação de excelentes, excepcionais presidentes, né? Diretoria técnica robusta, vice-presidentes, uma equipe técnica madura, um associado mobilizado, né? E a legitimidade da organização que vem se penetrando dentro das principais instâncias, não só do nosso desenvolvimento econômico local, das nossas governanças, os atores políticos, públicos, né, os atores empresariais, mas também, né, junto das instâncias mais significativas do ponto de vista da competitividade local. Então, a ACI entende a realidade, né, da empresa, entende a realidade do empresário, entende a realidade da economia, porque ela se propõe a fazer isso. Então, o presidente Robson vem promovendo muito agora, recentemente, sem comentar com os outros presidentes que estiveram lá, né, essa proposta da ACI estar ativa dentro dessas instâncias e todas as agendas que são significativas para o impacto regional. Ela não se furta, né, ela tem a coragem, a ousadia, né, de realmente se desafiar nesse sentido, sem medo de ser feliz. Então, o Fausto, né, um diretor executivo altamente capacitado, que vem aí dando respostas absolutamente impactantes do ponto de vista de gestão, né, moderna, ativa, comprometida, engajada, né, sem fugir do debate. Né? A CI não foge do debate, ela está lá presente, os vice-presidentes estão permanentemente ativos, discutindo, elaborando, conscientes do que nós estamos vivendo. E eu acho que esse movimento foi um movimento que simplesmente reflete isso tudo que a gente está vendo. Né? É um reflexo dessa liderança, né, do presidente Robson, né, do Fausto, de todos os vice-presidentes, né, de uma liderança ativa e responsável, trazendo, sim, soluções impactantes, relevantes, né, para o desenvolvimento das nossas empresas. E aí eu vou referendar o que tu falaste. São várias entidades que têm longevidade, mas muitas vezes, e também é um problema muitas vezes da classe política, uma desconexão com a vida fática, né? Com o mundo real, com o dia a dia dos problemas da pessoa, das cidades, das empresas, dos empresários, que não vão levar a solução de problemas. Exatamente. Tem que pegar, botar debaixo do braço, bater lá com influência, com nome, endereço, telefone, certinho, como se faz, com essa organicidade que se tem. Mas se fosse outro, se não tivesse essa história secular, ou uma história de muito trabalho há bastante tempo, também não seria ouvido. Esse é um grande problema da doença do desenvolvimento regional, né? Usando aí, parafraseando um pensador, filósofo, né? Jean-François Levitin, que foi um dos primeiros caras que pensaram o desenvolvimento pós-moderno, né? Saindo das correntes lá do Celso Furtado, daquela época toda. Né? O desenvolvimento regional ele precisa ter respostas. Hoje se cria-se, dentro de um movimento de governança, né, vários atores que estão ali simplesmente por serem atores
de visibilidade, mas não de legitimidade. A legitimidade ela se conquista pela ação e pelo resultado. Né? E o movimento das governanças, eles se fragilizam, né, do ponto de vista da tua representatividade, porque eles se tornam imobilizadores. E principalmente com crenças paradigmáticas. Eu já fiz, não deu certo, não vou fazer de novo. Entendeu? É isso que acontece. Né? Então, é muito difícil hoje uma entidade empresarial, um sindicato, ou mesmo um ator político relevante, um setor público, poder estar permanentemente se renovando e enfrentando esses novos desafios com novas perguntas, porque as respostas mudaram. Né? E esses agentes, eles acabam se cristalizando dentro de uma instância de poder de governança local, e fazendo, né, o mais pelo mesmo, sem renovação, sem modernização, sem atitudes, né, que façam realmente diferença em trazer minimamente resultados que sejam impactantes para o desenvolvimento local. Então, tu vai numa reunião de uma governança no janeiro, vai em dezembro, é a mesma conversa. Entende? Então, esse é o grande desafio que nós temos sob o ponto de vista de o que nós queremos realmente para o Vale dos Sinos. O que nós queremos? Nós temos desafios enormes para enfrentar aqui. Né? Nós estamos vivendo um momento de desindustrialização. Né? Nós tivemos, a indústria já representou quase 35% no início dos anos 2000 do PIB do Vale dos Sinos. Hoje representa 25%. Né, e decaindo. Claro que o Vale dos Sinos, ainda a decomposição, da fragilização da indústria é menor do que a média do Rio Grande do Sul, por conta, inclusive, né, do setor do calçado, que ainda é um setor que tem uma representatividade importante. Mas ela vem caindo do ponto de vista de empregos, a mesma coisa. É irreversível essa desindustrialização? Eu entendo que em algum grau, sim, a gente poderia estar trabalhando. Mas é possível reverter uma tendência de curva? É a pergunta do Trump. Ah, bom. Porque ele, acho que ele não sabe que não tem resposta fácil para isso. Exatamente. Né? O mundo todo está se desindustrializando. Isso. Né? Essa é uma realidade factível. Por exemplo, nós hoje, quando a gente for pensar em fatias de segmento, tem muitos segmentos que estavam dentro da indústria que hoje são segmentos que fornecem tecnologia que são serviços. Então já não contabilizam mais dentro da indústria, percebe? Então o desmembramento da cadeia das indústrias também promove, né, uma fragilização do ponto de vista da robustez do setor, porque ela vai se fragmentando. E isso é absolutamente normal, porque nós estamos aí vivendo momentos de inserção de novas tecnologias, novas formas de geração de emprego. Por isso que quando a gente fala, né, em pensar qual é a média de desemprego, essa instância do CAGED, ela é absolutamente anacrônica, ela não serve mais para hoje. Não serve mais para esse mundo de hoje. Mais sobre isso. Porque hoje, quando a gente pensa, né, em desemprego, não é só aquele número de pessoas que procuram um emprego e não conseguem, que é o indicador global, o indicador de média hoje, né, que é informado para o governo federal. Isso não sei, porque isso é uma fatia muito pequena da realidade. Hoje nós temos, para você ter uma ideia, Novo Hamburgo, a cidade de Novo Hamburgo. A cidade de Novo Hamburgo hoje tem mais ou menos uns 45 mil CNPJs. Né? 45 mil empresas, isso muda, orgânico, cai, fecha. Desses 45 mil, 21 mil são MEIs. Metade é MEI, micro e pequena empresa. Essa metade... Do Uber até a Beira Rio. E até o cara que faz parte da cadeia produtiva do setor do calçado, por exemplo. Né? Ou o cara que faz parte da cadeia produtiva da construção civil, o gesseiro, que agora é um MEI, que ele vai lá com a combizinha dele, um funcionário, coloca gesso no prédio, emite uma nota fiscal, recebe o dinheiro e vai para outra. Como é que era antigamente? O cara era empregado da construtora, terminava a construção, o que acontecia? Ele estava desempregado. Né? E aí ele ia para o auxílio social, ficar 6, 7 meses até conseguir um novo emprego. Essa realidade mudou. Então, nós temos hoje o MEI, que faz parte da cadeia produtiva, que tirou muita gente do mercado. Nós temos os auxílios sociais, que tiraram muita gente do mercado. Nós temos, por exemplo, hoje uma realidade ainda informal. Desenvolvimento econômico, a gente tem que olhar a informalidade. Desses 21 mil MEIs que nós temos aqui na cidade de Novo Hamburgo, por exemplo, que é uma média, tá? O Novo Hamburgo está com 36 mil, também tem metade, né, um pouco mais da metade, inclusive, de MEI. É uma média da realidade das cidades aqui. Desses 21 mil, nós podemos colocar seguramente mais 10, 15 mil MEIs que são informais.
Essa é uma economia que também faz parte Mas, e que mas, ele é por outro informal, lado, mas não procura A emprego. gente tem um número recorde de carteiras assinadas. E, claro, Isso dentro aí- do escopo. Isso é uma verdade também. Claro, dentro do escopo daqueles que estão disponíveis para trabalhar. Mas se nós considerarmos, por exemplo, aqueles informais que não procuram emprego, que não estão, inclusive, nem na contabilidade Que não do entrou CAGED, ainda, tem que não 20 entrou na anos que não estatística, conseguiu que não entrou na ainda. estatística, né? Mas a quantidade toda de micros empresários individuais que entraram na cadeia produtiva, quando pega, por exemplo, Novo Hamburgo, tem 2.700 cabeleireiros. Não tem 2.700 cabeleireiros abertos nas ruas ou nos shoppings. Não tem, né? Porque são todos MEIs que trabalham com uma nova lógica de encadeamento produtivo. Então, o desemprego ele é uma parte superficial apenas da grande realidade que existe hoje dos movimentos de empregabilidade. E isso nós temos que pensar quando a gente pensa em desenvolvimento regional, porque nós temos que ter inclusão, inclusive, né? Quando se fala, economias, olha, é um eufemismo, economias portadoras de futuro. Não existe economia portadora, existe economia portadora do agora, do presente. Então, o agente periférico lá da periferia, né, a pequeno negócio lá da periferia, o pequeno empreendedor que está lá, seja ele informal, seja ele formal, ele também faz parte dessa economia. E nós temos que olhar. Uma pauta que o presidente Robson Klein também defende muito, né, que é a questão do fortalecimento, né, dos novos entrantes em tecnologia. Né? Hoje, nós precisamos pensar, porque o volume de startups que entra no Vale dos Sinos hoje é menor do que entrava 5 anos atrás. Menos empresas hoje estão abrindo seus negócios em tecnologia, porque existe uma mortalidade muito grande, né? Por conta da falta de competitividade, aquilo que o presidente Robson defende, que nós defendemos como desenvolvimento regional, que é o Open Innovation, né? Que é fazer a cadeia tecnológica. Nós hoje abrimos muitas empresas em desenvolvimento tecnológico sem olhar, por exemplo, para as cadeias de vocação. As cadeias vocacionadas hoje, calçado, nós deveríamos ter hoje uma base de empresas de tecnologia investindo no setor significativo para poder sustentar essa vocação. Criar o que vai matar a indústria tradicional. Exatamente. Não deixar que outros nos matem. Exatamente. Nós criar aquilo que vai matar o emprego de hoje. E aí hoje não adianta nós falar hoje que não tem, né, nós não temos hoje gente interessada em trabalhar, né, no setor do calçado. Não é que não tenha, o desemprego está baixo. Né? Tem centenas e centenas de milhares de jovens hoje em desalento, como a gente fala, totalmente em desalento, isto é, sem perspectiva, porque a educação é uma catástrofe, né? Porque não há encaminhamento, porque não há escolas técnicas ligadas à vocação. Não adianta a gente ter uma escola técnica aqui que o jovem se forma e não tem onde ele trabalhar, então nós temos que ter escola técnica ligada às nossas vocações, às nossas oportunidades. Agora eu estava assistindo um programa com você sobre turismo. Turismo é uma grande oportunidade. Nós temos que ter escola técnica para formar pessoal para isso. Nós temos que ter escola técnica para formar, por exemplo, um setor emergente que vem se contabilizando de forma muito estruturante dentro do Vale do Sinos, que é o setor da saúde, por exemplo, né? E tantos outros setores emergentes que estão vindo. Então, onde é que estão os jovens? Não é que nós estamos preparando isso, nós não estamos preparando isso. Ao contrário, a educação, ela desqualifica o jovem para entrar no mundo do trabalho. Por uma série de questões que a gente nem vai tocar aqui, porque senão não teria tempo, mas são questões, né, que são pautas de educação que preparam o jovem para o nada, para o desalento, para a incapacidade de ter uma perspectiva. Então, isso não é só geracional, isso também tem um componente de desenvolvimento local, social, educacional. Da nossa geração. Da nossa geração. Que não provocou exatamente, exatamente. Então, tudo isso faz parte de um mundo em que que é anacrônico e que são certas perspectivas que nós ainda estamos olhando para o passado, como que aquilo nos ensinou. Nós precisamos olhar o presente e principalmente o futuro. Eu achei que a gente ia perguntar para o Oráculo e ele ia trazer um monte de respostas para ele. Ele trouxe um monte de perguntas para nós, Fausto, nessa live. Nós vamos debater essas perguntas na volta do intervalo. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. A Exatos é um sonho. A Exatos é encantar, a Exatos é humanizar. Ela se preocupa muito com o CNPJ, que é uma vida. Porque o nosso grande objetivo, sim, era dar continuidade no sonho dos empresários. É o que nós fizemos com muito carinho pelo nosso cliente. Então nós temos isso dentro dos nossos princípios, né, que é se colocar no lugar do cliente. A Exatos hoje tem um conjunto de 90 profissionais. O nosso dia a dia ele é criado num embasamento que a gente traz lá de casa, se sentir bem.
Então, mesmo que tudo esteja ainda tecnológico, online, ainda Exatos é o grande diferencial para trabalhar com a gente. Por quê? Porque a gente senta, conversa, a gente planeja junto. Então, a Exatos tem essa aproximação, uma coisa que a gente não abre a mão, olho no olho, ainda faz muita diferença. Você já conhece o espaço que está transformando o modo de trabalhar em Novo Hamburgo e região? Um ambiente inspirador com estrutura completa, internet rápida e tudo que o seu negócio precisa. Aqui você trabalha, se conecta e cresce ao lado de quem também está construindo o futuro. Além do dia a dia, é o local ideal para eventos, imersões, treinamentos e ideias com propósito. Coworking 360, mais que um espaço, um ecossistema para o seu sucesso. O futuro da Fê é o presente da Carol. O futuro do Pedro é o desafio do Miguel. E a Lídia, pensando no seu futuro, voltou a estudar. Educação Sesc, aprendendo o futuro. Não me perguntes onde fica a minha agência. Segue o rumo do teu próprio coração. No Brasil todo o Sicredi tá presente, pro teu sonho virar realização. Pra quem chega do Oiapoque ao fim da tarde, ou quem vem lá do Chuí pela manhã, conte sempre com o Sicredi até no Zap. É parceria, todo dia é teu fã. E eu conto com o Sicredi o tempo inteiro, nesse Brasil que eu amei desde guri. Cooperar e prosperar com esse parceiro é contar com quem tá sempre aqui. Somos do Sul, somos do Brasil. Sicredi é ter com quem contar. Estamos de volta no oferecimento de calçados Beira-Rio, 50 anos, Exatos Contabilidade, Construtora Concisa, Mercator Feiras e Eventos, JG Serviços e Coworking 360. Fausto, eu achei que no oráculo um monte de pergunta e ele nos trouxe mais perguntas ainda e não respostas. O que tu acha disso? O presidente Robson ele costuma dizer, né? O grande profissional do futuro não é mais aquele que vai resolver problema, é aquele que vai saber fazer as perguntas certas. Porque o Copete ele tá sempre um passo à frente. Um passo à frente. Mas são provocações relevantes que evidentemente estão na ordem do dia. Até eu vou bater num ponto mais. O Copete trouxe um panorama, um overview fantástico, né? Perfeito do cenário. E eu vou te falar um ponto específico que eu acho que ele é fracassado. E é um ponto que tem que ser revisto urgentemente, que são os projetos sociais, que são os programas de Bolsa Família, Vale Gás, Vale Tudo, né? Virou um Vale Tudo. Hoje o Estado está fazendo as pessoas reféns do Estado, não está ensinando as pessoas a pescarem, não está incentivando as pessoas a estudarem, a buscarem o conhecimento, a buscarem educação, mais do que do conhecimento, a educação. E buscarem uma profissão, um trabalho. Nós temos um crescimento exponencial ano a ano de usuários desses programas sociais. Temos novos programas sociais. Surgindo novos programas sociais. E aí o que acontece? Esse cidadão ou essa cidadã, ele não vira estatística para o desemprego. Ele não está procurando emprego, por quê? Porque está caindo todo mês ali na conta dele, independente do que ele vai fazer ou não. Aí vamos lá, ele ganha ali R$ 1.200, R$ 1.300, aí ele vai na informalidade cortar uma grama, fazer um reparo ali, uma coisa ainda, está tirando trabalho do cara que é formal ainda, vai complementar a renda ali em R$ 2.000, R$ 3.000 e para ele estar satisfeito. Ele vai tomar a cerveja dele no fim de semana, ele vai pro bar, ele vai assistir, pagar a prestação da televisão dele e está tudo certo. E as empresas precisando de mão de obra, oferecendo emprego, oferecendo uma oportunidade que as pessoas saírem desse comodismo, saírem dessa
desse estado de refém do Estado, e nós não temos nenhum planejamento, e o que mais assusta é que não há nenhum planejamento que permita nós enxergarmos ali na frente uma solução para isso. Me permita te provocar evoluindo nessa discussão, no sentido de que, primeiro, eu tendo a concordar contigo, acho que a gente tem muitas portas de entrada e poucas de saída. Exatamente. A gente já tem mecanismos interessantes, como o cara que se emprega, ele fica recebendo esses auxílios por mais um bom tempo, até que ache esse desmame, vamos chamar assim, né? Mas o que não é o termo apropriado, já que mamar a gente pode pensar que o grande empresário também pode mamar em alguma coisa. Então não é sobre isso. É esse desincompatibilização, vamos chamar assim, de um problema social desses. Se tu pensa em levar na educação, o Copete traz uma outra provocação, que a educação não tem respostas também. Então, como ele vai buscar educação se ele não sabe aonde procurar, e quando procura, bate numa porta de alguma instituição, essa instituição não está preparada para esse modernismo, para esse momento em que na faculdade não se quer mais ficar 5 anos no banco escolar, o aluno não quer estudar o 2º grau porque ele já não traz resposta, ele já precisa trabalhar muito tempo. Então, a gente tem essa dificuldade. E, por outro lado, as pessoas não querem esse emprego de ontem. A gente não quer os nossos filhos, e nada contra uma indústria, pelo contrário, amplamente a favor. Mas a gente não quer naquela velha foto da indústria. Todos nós queremos nossos filhos trabalhando com algo que lhe dê alegria, satisfação, felicidade, lhe traga um bom provento e que faça uma função social. A indústria está preparada para isso? Então, são duas provocações que me parece que a CEI está respondendo elas quando tem lá um comitê de educação e cultura discutindo essas questões. Quando tem lá um comitê de inovação, marca do presidente Robson, provocando a discussão do que precisa ser diferente no mundo, né? Mas, de fato, nós não temos resposta para isso, Fausto. É uma provocação para o time. Eu acho que a nossa geração hoje, Rodrigo, ela está passando por uma transformação rápida e com um impacto muito grande, e que talvez nós não estejamos com a capacidade de acompanhar na velocidade que ela exija. Boa. Pela nossa, não por incompetência, não é isso, mas pela nossa capacidade mental, como seres humanos, como profissionais. Porque hoje, vamos lá, há 2 anos atrás, nós começamos a ouvir falar em inteligência artificial. Hoje nós já estamos enxergando a inteligência artificial impactar na empregabilidade, nas ações, nas empresas. Hoje, há 3 anos atrás, uma empresa de software, ela tinha lá 10 programadores para desenvolver um produto e está sempre aperfeiçoando. Hoje faz com 3, 4, porque a IA ela complementa. Então é uma geração que está tendo esse impacto, mas eu acho que isso é uma coisa que fica separado desse caos estrutural que o Copete vinha falando. Porque o modelo de educação que nós temos hoje no Brasil, ele é um modelo retrógrado, e ele é um modelo que ele surgiu de políticas fracassadas para a educação e entrou num redemoinho que daí o próprio fruto dessa educação fracassada acabou fomentando mais ainda o fracasso da educação. Vou te dar um exemplo bem simples. O respeito ao professor. Eu aprendi com meu pai que o professor é a autoridade máxima. Boa. Eu tenho que respeitar o professor. Falávamos ontem, em homenagem ao Dia do Professor. Mesmo professor, inclusive. Hoje, se o professor chama o pai do aluno na escola, ele pode ser até demitido, dependendo da forma como o pai interpretar. Hoje o aluno ele agride o professor na sala de aula e o pai ainda vai lá, o pai ou a mãe vai lá e ainda exige a demissão do professor ou a punição do professor. O professor não pode fazer nada. Eu nunca pensei na minha vida que eu fosse ver numa sociedade o professor ser agredido e as pessoas ainda ficarem do lado do aluno, independente do que aconteça. Então, isso é a personificação do fracasso da educação. E aí, obviamente, que isso respinga em todos os outros setores. E aí, quando nós temos uma transformação como a que nós estamos tendo hoje, eu não estou falando nem da transformação digital, porque o digital já está estabelecido, consagrado, tudo, mas que nós temos uma necessidade inovadora gigantesca, que a gente tem que ter essa capacidade de inovação no dia a dia, de forma muito criativa, de forma muito única. Aquela base educacional, ela faz falta, e aí aquele que se sobressai, ele não quer mais ficar aqui.
Ele quer ir para outros mercados, onde ele vai ser mais valorizado, onde os filhos dele vão ter uma educação de melhor qualidade. E nós somos totalmente incapazes de reter esses talentos, né? Hoje é uma missão muito difícil. Aí o que eu te digo, aí vem o papel das entidades, como o Copete estava falando, aí quando tu tem um presidente como o Robinson Klein, uma equipe de vice-presidentes que permite essa oxigenação da entidade. Cada um dos comitês muito robustos, né? Comitês muito robustos, né? bem montados, com cabeças efetivamente pensantes. Tu tem essa capacidade, então, de enxergar os gargalos, os pontos hoje que são mais deficientes, e tu criar soluções, desde um evento até um acompanhamento dessas empresas ou parcerias, como o próprio Sebrae, promovendo ações de inovação, enfim. Então, até há um tempo atrás me perguntaram, como é que tu enxerga o papel das entidades de classe daqui 5, 10 anos com a IA? Tu acha que elas vão existir ainda? Não, elas só não vão existir como elas vão ter um papel fundamental. Inclusive a regulação da ética. Porque vai ser através da entidade de classe que nós vamos preservar as relações humanas e os negócios, o business, o network, entende? Então, o Copete conseguiu sintetizar de uma forma muito mais inteligente do que eu aqui, mas eu te digo assim, a verdade é que nós temos um Estado estruturado falido. Então, cada ponto uma que nós, sociedade se nós falida, atacar, tanto quanto o Estado, ou mais do que o Estado, uma sociedade se falida. nós atacarmos aqui a nossa incapacidade de reter mão de obra ou cabeças pensantes, nós também nós estamos incapazes de promover uma educação de qualidade. Nós estamos incapazes de atender as empresas com uma mão de obra qualificada. Talvez as empresas, algumas, não tenham a capacidade de se renovar ao ponto de enxergar a relação com o seu colaborador de uma forma mais moderna e dinâmica. Né? Foi o tempo que se batia o cartão para ir no banheiro no horário de expediente, né, Copete? Hoje a relação ela é bem diferente e creio que isso nem exista mais, mas enfim. Mas foi ontem. Na ordem da história. Foi ontem. E era dentro de um contexto, entende? Evidentemente. A gente não vai é impossível condenar esse contexto. Nós não vamos condenar e não vamos dizer que estava certo, que estava errado, nem nada. Acontece que mudou, porque hoje tu pega... por exemplo, eu vou dizer para vocês, eu tenho 42 anos. Eu, há pouco tempo atrás, foi num piscar de olhos, né, Rodrigo? Eu estava com 18, 19. Eu já trabalhava, comecei a trabalhar com 16 anos. Quando eu fui para a faculdade, que daí eu disse, bom, agora eu quero trabalhar dentro do direito da profissão que eu escolhi. Eu tive muita dificuldade de conseguir um estágio, um trabalho. Porque naquela época tem que ter experiência, tem que ter carteira da OAB, tem que ter carteira de motorista, tem que ter isso, tem que ter... Carteira de estagiário da OAB. Carteira de estagiário, claro, estou com 18 anos, eu estou entrando na faculdade agora. Na época eu trabalhava numa sorveteria. Como é que eu vou ter essa estrutura? Era uma dificuldade gigantesca. Hoje, nós temos jovens aí de 18 a 25 anos que eles chegam numa empresa, eles trabalham 2 dias, se eles verem que aquele ambiente ali não é para eles, eles vão pedir... Não raro, ele não volta de tarde já, né, Afonso? Eles vão pedir a conta dele. Por quê? Vai de manhã, não volta à tarde. Na minha época, a gente priorizava estar empregado, estar trabalhando e ganhando salário. Hoje eles priorizam a qualidade de vida. E não está errado. Não está errado. Tem um contexto aí que eu acho que ele me permite trazer um pouco do contexto histórico, assim, né? Nós estamos falando aí filosoficamente sobre a contradição, né, de Hobbes e Rousseau, o homem bom contra Leviatã, que é a sociedade, que vai estruturar a natureza humana. Nós estamos falando aí, né, de toda a natureza do catolicismo, que até o final do século XVI era ser bom, ser pobre, não precisava se trabalhar, porque era o jeito que entrar no reino do céu. E aí nós tivemos a grande revolução da Reforma, tivemos a Revolução dos 30 anos na Europa, e tivemos todo um iluminismo, tivemos a Revolução Francesa, que rompeu com esses padrões todos e trouxe para nós uma lógica, né, principalmente no final do século XIX, que herdamos as gerações mais antigas, né, que é a lógica do trabalho, da rendição, né, do crescimento, do progresso, do enobrecimento. Exatamente.
O grande crime que se faz hoje, é uma visão mais, digamos assim, da filosofia nietzscheana, do niilismo, né? O grande crime que se faz hoje é não dar opção de futuro, né, para essas gerações que estão sob a égide do auxílio social. Isso é um crime lesa pátria, humano, porque nós precisamos fazer com que essas pessoas entrem no auxílio social, que é absolutamente fundamental, necessário num país tão miserável quanto o Brasil, mas ao mesmo tempo nós temos que ter uma janela de oportunidade de criar e fazer com que eles possam ter perspectiva de futuro. Exatamente. É isso, nós estamos Isso ainda tem que matando estar claro. gerações, né? Isso é um tema muito delicado, porque nós vivemos hoje em uma certa narrativa determinista, né? Nós vivemos quase hoje como chamaria o Luiz Felipe Pondé, que estará conosco a semana que vem, né? De uma nova Inquisição, né? De uma verdade única, né? Esse é um tema bastante complexo. Vai ter uma lacração aqui na TV, quando for para o ar, porque é um tema difícil de lidar. Mas é um tema que nós temos que tratar com superioridade Sim, a discussão humana, não com pode ser responsabilidade. Não, torcida com organizada. responsabilidade. Isso. Pode Temos que atender, é necessário, mas ao mesmo tempo tem que preparar o jovem para o futuro, temos que dar a condição de ressocialização econômica para essa gente. É o único modelo possível para que as pessoas se encontrem dentro do seu sentimento de pertencimento e de uma visão da alteridade do mundo. Mas, ao mesmo tempo, isso não é uma discussão fácil. Vamos olhar a indústria, né? Comércio e serviço. Eu estava olhando hoje no CAGED, hoje de manhã eu estava olhando, vocês sabiam que, olha o número, 87%, né, dos salários pagos por mais ou menos 80 e poucos mil, 90 mil trabalhadores na cidade de Novo Hamburgo estão abaixo de R$ 3.700? 85% abaixo de É isso aí. É isso aí. Essa é a realidade. Dois salários mínimos e meio. É isso aí. Essa é a realidade da força de trabalho. Então, por quê? Porque o empresário não quer pagar... Não é isso. Inclusive, olhando a correção do salário dos últimos 5 anos, nós não estamos conseguindo contemplar sequer 2,5 dígitos acima. Até porque Por quê? o empresário tem um sócio que só aparece na hora boa. Exatamente. Se a empresa e é isso que as pessoas têm que entender. entender. Isso. O empresário tem um sócio que ele só vai no bom. Exatamente. Então a empresa faturou, esse sócio ele já vai ganhar o percentual dele sobre o faturamento. As pessoas falam só seu cu, mas Daquilo todo mundo conhece ali, quem é. daquilo ali, ele vai ter que pagar as contas e fazer sobrar. O Fausto, todo o custo do Brasil está nas costas Do empresário. Todo o custo do Brasil. E E não- mais, o empregado, ele não está preparado para ganhar mais do que isso. Esse que é o grande problema. Esse que é mais trágico. Porque a nossa força de mão de obra que está chegando hoje, ela está desqualificada. Ela não está preparada para ganhar mais do que isso, na verdade. Então, é um problema muito mais complexo. É um problema da força da natureza do empregado, a qualificação que ele está chegando, a mão de obra que nós temos disponível, Quais são- a capacidade de empresa. E esse cara que ganha os 3, Copete, talvez ele não está ganhando os 6, porque esse mesmo sócio também quer, quer uma boquinha em cima desse cara, desse trabalhador. É uma discussão Tu entende? óbvia. Então, o custo Mas do essa Brasil... discussão está sendo feita onde? A gente está falando aqui da CI, que tem esses comitês organizados e discute isso. discute isso muito. Qual é a ágora ou a grande praça onde a gente vai discutir isso de uma forma organizada, sem torcida organizada, sem grenalizar, né? Esse é um grande desafio que nós temos. Porque a gente Rodrigo. fala dos eventos, e a gente conversa sobre isso há mais de 2 anos com certeza, de que não vale a pena mais eventos que a gente fale as mesmas coisas. Exatamente. Eventos que provoquem respostas diferentes e resolutivas. se Que todo possível, mundo né? sai dali, não encontra a solução e fica por Leva isso mesmo. pouco, já leva pouco, e esse Exatamente. pouco é... E é um pra modelo cima. que se exauriu. É um modelo que se exauriu. E nada contra, tá vindo os summits que a gente tem, Não, os encontros agora- de negócio, isso é uma nossa, oportunidade cara, para agora discutir, né? tu Se não sa- tiver isso, Mas e aí? não. Mas tu sabe que eu acho que, voltando um pouquinho, se tivesse boa vontade, eu vou falar que é política, obviamente, porque o governo ele é feito de política, de políticos, a estrutura ela está pronta para ser feito um bom trabalho. Nós também temos que falar um pouco das coisas boas, mas olha o Sistema S, que tu conhece melhor do que nós, né, Comer? Pô, tu tem SESC, tu tem Senai, tu tem o SESI, Sebrae. o Sebrae apoiando as micro e pequenas empresas, Sesc, Senac. Sesc, Senac, SESI, Senai, com cursos técnicos. E Senar, Nós aqui ainda As somos escolas privilegiados de ter o técnicas, Liberato, escolas técnicas. né, que é o celeiro de grandes profissionais Liberato para um o luxo, mundo. né? Então, o que acontece? Claro, a gente sabe que essas pessoas que dependem do auxílio,
E eu não quero, a gente não está execrando essas pessoas. Tem pessoas que vão precisar disso aqui para o resto da vida. Isso. Que são pessoas que têm suas dificuldades ou têm Plano uma de idade saúde. avançada e vão precisar para o resto da vida. Isso não é esse perfil que a gente está falando. A gente está falando daquele perfil como municípios de Bento, Gonçalves, no Rio Grande do Sul, Chapecó, em Santa Catarina, vem fazendo. Tem outros municípios aqui no Rio Grande do Sul, mas agora de cabeça eu não vou me lembrar, que é o quê? Vamos olhar o perfil daquele rapaz de 20 a 30 anos que está aqui no nosso cadastro recebendo bolsa. Chega lá, tá o cara lá, 20, 30 anos, encorpado, saudável. Pior, Porque ele recebe bolsa, a irmã recebe bolsa, né? A outra irmã recebe bolsa, a prima recebe bolsa, a mãe recebe bolsa. Que são CPF, porque é autodeclaratório. Né? Esse que é o grande problema, é autodeclaratório. Chega lá no CAD único do município, se autodeclara impossível. Mas aí o que tu faz com esse cara? Pois é, tu não precisa chegar lá e cortar facão o benefício dele. Tu vai fazer o seguinte, cara, eu vou fazer o seguinte, tu vai escolher no Senai, no Sesc, ali, no SESI, um curso. E tu vai fazer esse curso. E nós vamos te arrumar um emprego. E tu vai ter 1 ano para arrumar o teu emprego e arrumou o emprego, tchau pro benefício, corta, vamos pro próximo da fila. Mas é melhor do que isso, Fausto, no sentido de que o governo se propõe a ficar mais meio ano, pelo menos, pagando ele. É simplificar. Porque ele pode. Já pensou que maravilha? Ele está ganhando o salário dele e mais aquele auxílio por mais X tempo. Mas e o cara que está trabalhando lá mais tempo lá e... Mas você está falando de dois problemas diferentes. Daí o cara que trabalha lá muito tempo e ganha pouco. E aí mas esse a gente tem que pensar profissional... nisso também. Mas aí como tu faz para incluir quando está Mas confortável o lá, grande problema da informalidade é essa. A pessoa tem o CAD único, recebe e não quer assinar a carteira de trabalho para não perder o auxílio social, quer trabalhar informal. E trabalhar informal. Isso que eu estou dizendo, são muitos problemas intrínsecos. Tu falaste, quer dizer, é estrutural. Esse é um novelo de lã que a gente tem que puxar várias pontas e tentar entender. Não existe resposta simples nem solução simples. O governo federal tentou fazer isso, chamar o Sistema S, né, para que o Sistema S pudesse preparar e qualificar. Lá no governo Dilma, você há de lembrar disso, o que aconteceu? Foi transferido uma série de responsabilidade para o Sistema S contratou gente, o Sistema S alugou sala, preparou e qualificou profissionais e chegou na hora, o recurso não veio o suficiente, também não houve suficientemente mobilização para trazer as pessoas para dentro das escolas técnicas, então tinha curso lá com 3, 4 pessoas, aí veio uma auditoria do governo, está pagando o consultor, está pagando isso, quer dizer, olha a complexidade que é isso, né? Mas eu concordo plenamente, Fausto, a solução é essa, é dar luz e uma visão de futuro para esse profissional. E mais, se as empresas hoje, né, vamos pegar empresas do comércio, né? O comércio hoje representa quase 60% do PIB, né, daqui do Vale dos Sinos. Comércio e serviço, né? Ela vem se mantendo, e principalmente serviço vem crescendo muito, né? Porque é a forma mais orgânica, né, com menos barreira de entrada que as pessoas podem trabalhar. Eles não têm mais condições, pela dinâmica de competitividade hoje, pelo custo Brasil, pela complexidade que é, de poder enfrentar um pagamento de um salário adequado para essa gente. Paga o que é possível, paga o que dá para pagar, para poder sobreviver, porque o empresário hoje, eu gosto muito de caminhar pelas ruas de Novo Hamburgo, de São Leopoldo, eu sou um observador social, né? Então eu vejo que as empresas elas estão cada vez mais tendo dificuldade de manter seus empregados, aquele bom carro que tinha na frente, o empresário hoje já não é mais um bom carro, é um carro de 4, 5 anos atrás. Eu vejo que o empresário também, a gente for pesquisar hoje, o nosso empresariado, essa classe social importante que é o empresário, ele também vem enfrentando dificuldades econômicas para poder manter seus negócios. Não está fácil para ninguém na vida, né? Eu sempre costumo brincar aqui também, vou ser lacrado, provavelmente pelo comentário que eu vou fazer, mas muitas vezes se confunde a questão do setor público e do setor privado. A diferença de um grande profissional do setor público que ganha um salário bom é que ele pega o salário dele, ele junta a família e vai para a Europa nas férias dele. O empresário pega o saláriozinho que sobrou, o dinheirinho que sobrou e compra uma máquina para investir e gera mais emprego. Essa que é a grande diferença. O empresário investe, ele tem coragem, ele é persistente, ele acredita numa causa, né, liberal de autopromoção. É a roda viva, né? Ele precisa acreditar. Né? Então, o problema não é só para o emprego, para o empregado, o problema também é para o profissional que está lá à frente, né? Que essa complexidade toda. O Fausto trouxe um ponto importante, que é a questão da inteligência artificial, que está chegando agora. Né? Então, nós vamos precisar de profissionais para alimentar a inteligência artificial, ela não manda sozinha.
Nós precisamos ter gente dentro das fábricas, dentro das empresas, para poder trazer cada vez mais da inteligência artificial, que é um instrumento absolutamente potente, né, para o desenvolvimento dos nossos negócios, para gerar competitividade. Né? Porque quando a gente fala assim, a IA vem para cá para tirar 4, 5 empregos, mas porque esses empregos se transformam em empregos qualificados. Né? Os Estados Unidos ele gerou uma enorme desindustrialização, né? Muito além do que deveria fazer, na verdade, né? E trouxe essa massa de gente toda para o setor de serviço, para o setor de tecnologia, e virou uma economia de serviços, uma economia, e continua sendo uma das maiores economias do mundo. Então, essa transformação ela tem que ter o quê? Educação, né? Investimento pesado, não só do setor público, mas também do setor privado, né? Na modernização dos seus negócios. Então, essa que é a grande verdade. Compete. É uma solução, não é muito fácil. Hoje, os 5 países mais inovadores do mundo é Suécia, Finlândia, Estados Unidos, Inglaterra. Agora o quinto eu vou ficar devendo. Eles têm uma coisa em comum. Toda Coreia, política de inovação... Coreia, né? A Coreia pode ser. Toda política de inovação, ela vem das universidades. Isso aí. Ponto. Mas as hélices funcionando juntas, né? Tríplice, depois quádrupla, agora falando em quíntupla hélice, né? Elas caminham juntas. Exatamente. Esse é o desafio. Copete, eu podia ouvir vocês mais algumas horas. Não, Copete, né? Você podia ficar ouvindo o Copete aqui. Mas, Fausto, eu Até acho a próxima vez que tu convidar o Copete, se tu primeiríssimo não quiser lugar. que eu esteja na bancada, não tem problema. Primeiríssimo Ela me lugar. avisa que eu assisto ali daquele sofá ali. Eu acho que tu trouxe importantes revelações daquilo que aconteceu em Brasília, do que está acontecendo hoje na discussão da nossa CI. Isso é fundamental para que a gente possa ter uma perspectiva de futuro breve para tudo que a gente está enfrentando, todas as dificuldades que a gente está enxergando aqui. Enquanto as coisas lá não se decidem entre o pessoal da Química, que a gente aqui do Labor tem aí uma perspectiva de curto prazo e pertinho da gente mais efetiva. Acho que isso tudo nos traz. E, sobretudo, que a nossa CI está consoante com isso que o Copete está provocando, né? A gente precisa ampliar essa discussão e trazer ela para cada vez mais para a sociedade, né? A dúvida e essa é pauta para um novo programa, de cunho filosófico, sim, evidentemente, porque não existe uma resposta pronta, precisa ser conversado, debatido. Sim. Que ágoras são essas, né? Que espaços a gente vai ter esses para uma conexão de ideias, de diferentes ideias. E, bom, daí vamos precisar também de políticos que encarem esses desafios tal como está propondo. Porque a gente está falando aí de 525 anos de Brasil, né? De mais diferentes visões de mundo. Já tiveram a oportunidade de coordenar o país, de comandar o país por muito tempo. Todas as diferentes visões, das mais escravocratas e ultrapassadas, né, até as mais avançadas socialmente ou as mais avançadas economicamente. E a situação posta está aqui, assim, há muito tempo. Então, eu acho que os desafios são gigantes. Vocês encararam o desafio de só nós aqui conversarmos bastante sobre isso e era importante porque sabíamos a complexidade do volume de coisas que a gente tinha para discutir aqui hoje e aí passa voando. Marco Pet, obrigado pela presença, é sempre muito bom te ouvir, obrigado pela generosidade de compartilhar com a gente aqui, teu ponto final. Uma honra muito grande poder estar aqui mais uma vez. Rodrigo, muito obrigado pelo brilhante trabalho que tu faz. Como o Janito sabe, o apreço, o carinho e a estima que eu tenho pelo teu trabalho, pelo trabalho da VAR TV. E para mim sempre é muita honra poder estar participando em discussões tão importantes de temas tão relevantes, complexos, difíceis, né? Mas que precisam ser enfrentados, né? Nós hoje vivemos um momento extremamente desafiador, extremamente complexo, em que nós precisamos enxergar o futuro como uma janela de oportunidades em que as soluções que nós temos hoje, tudo que nós trouxemos até aqui, não será o que vai nos levar daqui para frente. É preciso ter muita inteligência, é preciso ter muito desprendimento, é preciso ter muita perspectiva de se reprogramar dentro desse mundo anacrônico, complexo, difuso, efêmero, né? Para que a gente possa ter ferramentas necessárias e poder saber responder adequadamente às respostas que mudam toda hora. Isso aí é uma efemeridade. Dr. Fausto, obrigado pela tua visão, pela visão da nossa CI, que tu carregas contigo hoje. E eu fiquei muito feliz com a escolha do Pondé, como essa voz que vai nos falar aos 105 anos, essa data tão marcante, né? tão robusta, tão maiúscula,
E o tipo de escolha de comemoração, que eu acho que é também uma oportunidade de a gente... Porque ele não vem para lacrar, né? Ele vem para abrir a mente da gente, para provocar, para trazer outras visões. É uma linha de pensamento, talvez, não prioritária nesse momento no país, mas fundamental para que a gente caminhe para o lugar onde a gente quer chegar, no bem-estar social generalizado, né? Então, parabéns pela escolha do Pondé. Como é que estão os ingressos, hein? Tá, estão saindo bastante, mas ainda temos mais 2 semanas. O Compete falou semana que vem, mas é na outra ainda, né? É na terça-feira, dia 21. É 21, Isso, dia 21. É isso. O aniversário é na semana que O vem. aniversário da ceia é semana que vem, dia 18 de outubro, 105 anos. Está jovem senhora. Tu fizeste antes uma pergunta rápida, quero encerrar com ela. Se o empresário hoje está preparado para receber esse novo perfil de colaborador. Eu vou te dizer que o empresário brasileiro, em especial da nossa região, do nosso estado aqui, ele é tão preparado que ele empreende em qualquer lugar do mundo. Isso aí. Porque as dificuldades que os nossos empresários enfrentam aqui hoje não existem em outro lugar como aqui. Aqui, o empresário, infelizmente, ele é visto como o vilão da história, quando, na verdade, ele é o que carrega nas costas. Então, a gente tem que ter muito orgulho dos nossos empresários. E eu, como dirigente da CI, eu tenho orgulho dos empresários, dos nossos associados, das empresas que compartilham conosco suas experiências e seu sucesso. Agradecer o convite, mais ainda por ter compartilhado essa bancada aí com o Copete, e convidar a todos para estarem conosco dia 21 de outubro, a partir das 17h30, lá no Teatro Fevale, comemorando os 105 anos da nossa CI, nossa querida CI, com uma palestra do Pondé, que tu falaste bem, foi uma escolha justamente para trazer reflexões para este momento atual que nós estamos enfrentando. E a pauta da palestra dele vai ser justamente essa, relações humanas, e o futuro das relações humanas e a inteligência artificial. Então vai ser um evento bem humanizado e que certamente vai nos enriquecer bastante. Cabeções do pensamento brasileiro e mundial, internacional hoje. Verdade. Obrigado, Fausto. Obrigado, bom fim de semana a vocês, bom fim de semana ao nosso telespectador, internauta. Obrigado na técnica, o Bruno e o Natan. Obrigado, sobretudo, carinho da tua audiência. Bom fim de semana a você. Aproveite os eventos, as festas que a gente tem pela nossa região. E um convite muito especial, continue com a programação da nossa Vale TV. Na próxima segunda-feira, eu não estou aqui no Estação Hamburgo, né? Estou em curso, Copete. Então, às segundas-feiras não é comigo. Na próxima segunda-feira, Amanda Freire apresentando o nosso Estação Hamburgo. Eu volto, a partir das 20 horas, você já sabe, eu volto terça. A partir das 20 horas, ao vivo com vocês.